Boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. Bom, deixa eu Boa achar noite. aqui onde a gente parou a aula passada. Boa noite. Boa noite. Começou a falar dos números naturais, né, dos axiomas de Peano, etc. Bom, só lembrando, pessoal, a gente define, então, a gente vai definir os números naturais a partir dos axiomas de Peano. Então, a gente vai assumir que existe um certo conjunto, que a gente vai chamar de conjunto dos números naturais, que é caracterizado por uma função, que é a função de sucessão. Uma função que ela é injetora, que não é sobrejetora, porque existe um único número que não é sucessor de ninguém, que a gente chama de número 1, e que satisfaz esse princípio da indução. Então, se a gente tiver um conjunto aí que contém o número 1 e que um elemento do conjunto implica que o sucessor dele também está, isso implica que o conjunto, na verdade, são todos números naturais. Isso é um axioma, tá? A gente não demonstra esse princípio da indução. A gente vai aceitar que ele é válido e, como eu falei antes, quase todos os teoremas que a gente demonstrar nesse capítulo, eles fazem uso do princípio da indução. Inclusive as operações aí de adição, multiplicação de números naturais. Bom, eu acho que a gente só fez um exemplo, né, na aula passada, de uso desse princípio da indução, que era para mostrar que todo número natural é diferente do seu sucessor. Então, como é que a gente fazia isso? Bom, de uma forma geral, como é que a gente usa o princípio da indução? A gente chama de X o conjunto de todos os elementos que satisfazem essa propriedade que a gente quer provar. A gente mostra que o número 1 está dentro desse conjunto, mostra que se o número está dentro desse elemento, desse conjunto, o sucessor dele também está, então, por indução, todos os números naturais estão nesse conjunto. Quer dizer, todos os números naturais satisfazem aquela condição. Bom, isso aqui foi mais um exemplo, tá? Esse teorema, essa proposição. Agora a gente vai ver como que a gente pode definir o que é a adição de dois números naturais e a multiplicação. É até interessante, né? Como é que a gente define o que é 2 mais 2, o que é 3 mais 5. Enfim, a gente sabe intuitivamente o que é, mas definir é um pouco mais complicado. A gente vai definir essas operações usando a função de sucessão. Aí então. Bom, vamos lá. Bom, essas duas operações de soma e multiplicação são operações binárias, tá? Operação binária quer dizer que ela vai associar cada par de números naturais a um outro número natural. Então, as operações de adição. São duas funções, tá? A operação de adição é uma função, então, que sai do produto cartesiano dos naturais por eles mesmos, por ele mesmo, e chega no conjunto dos números naturais. Então, eu vou associar cada par aqui de números naturais, n e m, com a soma de n e m, e a multiplicação, mesma coisa. Então, a multiplicação associa cada par de números naturais ao produto deles dois. Tá, e como é que a gente define essas funções aqui? Usando a função de sucessão, tá? A gente precisa de algumas propriedades aqui. Na verdade, são essas quatro igualdades aqui, tá? A gente vai usar para definir essas duas operações.
primeira. O que significa eu somar um número com o número 1? Somar um número com o número 1, a definição disso é tomar o sucessor do número. Ok? Então, quando eu falo que eu estou somando um número com 1, eu quero dizer que eu estou tomando o sucessor desse número m. Segunda propriedade. Somar um número m com o sucessor de n é a mesma coisa que tomar o sucessor de m mais n. Terceira propriedade. Multiplicar um número por 1 é a mesma coisa que pegar o próprio número. Então, m vezes 1 significa tomar o próprio número n. E por último, multiplicar o número m por n mais 1 é a mesma coisa que multiplicar m por n e somar o m. Então, m vezes n mais 1 é a mesma coisa que m vezes n mais o número n. Pessoal, essas propriedades a gente não demonstra, tá? Essas propriedades, na verdade, elas definem o que é a operação de soma e de multiplicação. E todas as propriedades, comutativa, distributiva, existência de elemento neutro, etc., elas são provadas a partir dessas 4 igualdades aqui. Isso aqui é como se fosse a definição de soma e multiplicação de números naturais. Tudo bem? Você tem que lembrar que no capítulo anterior, que a gente estava falando de conjuntos e funções, a gente fez um estudo mais ou menos informal, tá? A gente deu vários exemplos aí, usamos o princípio da indução sem provar antes, enfim. Agora, a partir desse capítulo, a gente está fazendo um estudo axiomático. Então, tudo que a gente vai demonstrar precisa ser baseado em outros teoremas que já foram demonstrados antes, ou em axiomas e definições. Então, isso que a gente está colocando agora é uma definição para as operações de soma e multiplicação. Tudo que a gente demonstrar daqui para frente tem que ser baseado nessas coisas. Ok? Então, por exemplo, dessa propriedade aqui, dessa propriedade D, vai sair a propriedade distributiva, né? Olha, multiplicar o m com n mais 1 significa o quê? Multiplicar o m pelo n e somar o m vezes 1. Essa propriedade B, por exemplo, o que ela significa? Que somar o m com o sucessor do n, que é o n mais 1, é a mesma coisa que o sucessor do m mais n. Quem que é o sucessor de m mais n? O m mais n mais 1. Então, tá vendo que a gente trocou os parênteses aqui de lugar? É isso que justifica, por exemplo, a propriedade associativa da adição. Essa daqui vai garantir que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E assim por diante. Tudo bem? Então, vamos ver uns exemplos aí, só para ficar um pouquinho mais claro. Olha, por exemplo, quem que é o 1 mais 1? Como é que a gente soma 1 com 1? O que é isso? Olha, olhando essas propriedades, essas 4 propriedades aqui, que a gente enunciou. Somar um número com 1 significa tomar o sucessor do número 1. M mais 1 é o sucessor de n. Então, 1 mais 1, quem que é? É o sucessor de 1. Como é que a gente chamou o sucessor de 1? De 2. Né? Então, pronto.
a gente definiu aí o 1 mais 1 a partir da função sucessor e descobriu que é o 2. Se eu quiser somar o 2 mais 2, por exemplo, o que é isso? Usando essas propriedades aqui. Olha só, vamos tentar usar essa segunda propriedade. O n mais o sucessor do n é o sucessor de n mais n. Ok? Bom, então tá. 2 mais 2. O 2, a gente sabe que é o sucessor do 1. Então tem um número mais o sucessor do outro. O que eu posso fazer com isso? Sucessor de 2 mais 1. Isso. Então o sucessor de 2 2 mais 1. mais 1. Joia. Quanto que dá 2 mais 1? Sucessor de 3. Faltou Você a não pode gente... dizer isso? Não, ainda não. Faltou uma coisa antes. A gente não viu quanto que dá 2 mais 1, né? Vamos fazer isso aqui antes. Espera aí. Tá, vamos tentar calcular então quanto que é 1 mais 2. Olha, 1 mais 2 é a mesma coisa que o sucessor de 2. Quem que é o sucessor de 2? É o 3. 3. Beleza, agora sim. Então agora a gente pode fazer isso. 1 mais 2 é o 3. Agora sim. Então, sucessor de 2 mais 1 é o sucessor de 3, que é o 4. Bom, e assim por diante, pessoal. Então, qualquer número natural que a gente queira somar, a gente pode usar a função de sucessão para descobrir qual que é esse valor. Claro, pode dar um bom trabalho, né? Se eu fizer, sei lá, 92 mais 104, aí eu vou ter que aplicar a função de sucessão várias vezes, aí, enfim, pode dar algum trabalho. Mas é só para dar uma ideia, tá? Bom, vamos tentar ver a multiplicação agora. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? Olha, olhando essas propriedades que a gente tinha listado antes. Bom, a multiplicação só aparece nessa terceira e na quarta, né? Terceira que não vai servir, a quarta. Vou tentar usar essa propriedade aqui. 2, aqui 2, tentar escrever desse jeito aqui. Olha, eu posso colocar, por exemplo, aqui 2, aqui o 1, né? 1 mais 1 dá 2. Então vai dar... Isso é 2 vezes 1 mais 1. Pela quarta propriedade, então, isso vai ser 2 vezes 1. Mais... É 2 vezes n mais n. Dá isso. Quanto que é 2 vezes 1? Olha, nessa propriedade diz que se eu multiplico um número natural por 1, é o próprio número. Então, isso dá 2. E 2 mais 2, a gente já calculou antes, né? Deu 4. Aqui em cima. Tudo bem? Tá, só mais um exemplo aí. Vamos ver, sei lá. Sei lá, 3 vezes 3, por exemplo. Como é que a gente calcula isso?
Igual de cima, não? Sim, dá para fazer igual ao de cima, né? Se a gente colocar aqui, ó, esse chama de 3 e o 3 aqui como 2 mais um, dá certo, né? Olha só. Isso mesma coisa que 3 vezes 2 mais um. Usando aquela quarta propriedade, isso vai ser 3 vezes 2 mais 3. 3 vezes 2. Tá, a gente tinha que ter calculado 3 vezes 2 antes, né? Não sei quanto que dá. Bom, a gente sabe que vai dar 6. Mais 3, pronto, vai dar. Bom, é que teria que fazer vários contos aí antes. Teria que mostrar que 3 vezes 2 dá 6, que 6 mais 3 dá 9, enfim. Não vou ficar fazendo tudo isso, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Tá, pessoal, então isso daí são só exemplos para mostrar como é que a gente calcula, faz essas operações de soma, usando a função de sucessão, que é a função que define todos os números naturais. Bom, na verdade a gente pode usar elas para provar todas essas propriedades que a gente já conhece dos números naturais. Propriedade associativa, comutativa, tanto para soma quanto para multiplicação, né? A lei do corte e a distributividade. Então, só lembrando aqui essas propriedades. A propriedade associativa é aquela que diz que a gente pode, não importa a ordem que a gente faz as operações, né? Da soma ou da multiplicação. Quer dizer, o seguinte. Se pegar números naturais aqui, MNP. Então, propriedade associativa. A questão é a seguinte, como é que eu faço para somar três números naturais? M, N e P. Será que eu começo somando esses dois da esquerda ou os dois da direita primeiro? Bom, a propriedade associativa diz que tanto faz. Tanto faz eu começar somando esses dois ou esses outros dois aqui. Vale isso para soma e vale para multiplicação também. Então, a gente está associando aí dois números, né? Primeiro o M mais N, depois o N mais P. A comutativa, comutar quer dizer trocar de ordem, né? Trocar de lugar. Então, a propriedade comutativa diz que se eu somar o número M com o número N, isso é a mesma coisa que somar o N com o M. E vale também para multiplicação. M vezes N é a mesma coisa que N vezes M. Essa terceira é a lei do corte. Aquela coisa que a gente está acostumado a fazer na hora de fazer compras, né? Corta de um lado, corta do outro, enfim. O que isso significa? Se eu tiver uma soma do tipo N mais P igual a N mais P, quer dizer, somando a mesma coisa aqui dos dois lados, o que eu posso fazer? Aquela história de cortar dos dois lados, o P, a gente conclui que o M é igual a N. Vale para multiplicação também. Lembrando que a gente está trabalhando com números naturais, são todos positivos, né? E outro detalhe que nos naturais a gente não está considerando o zero. É só do 1 em diante. Então, se eu tiver M vezes P igual a N vezes P, posso cortar esses dois P's aqui. A gente conclui que M é igual a N. E essa última propriedade é o que relaciona a multiplicação com a soma, que é a lei distributiva.
que diz que se eu estiver multiplicando m pela soma de n com p, isso é a mesma coisa que multiplicar esse com este e somar com esse vezes esse daqui. M vezes n mais m vezes p. Certo? Bom, pessoal, isso aqui é um teorema. A gente tem que demonstrar ele, tá? E como eu falei antes, é um teorema envolvendo números naturais. Então, a nossa primeira tentativa aí é tentar fazer a demonstração por indução. Bom, são muitas propriedades aí, são 7 ao todo. Como a demonstração de todas elas é parecida, eu vou fazer só uma delas e as outras eu vou deixar como exercício, tá? Eu vou demonstrar aí a propriedade associativa da soma, só. Bom, vamos ver o que a gente faz aqui. Alguma ideia? Como é que a gente pode começar essa demonstração? É uma demonstração por indução, tá, pessoal? Então, é bem parecido com o que a gente fez na aula passada, naquele último teorema. É o seguinte. Eu vou chamar de x o conjunto de todos os números naturais onde vale a propriedade associativa. Vou fazer o seguinte. Chama de x todos os números, digamos, os números naturais n, tais que vale a propriedade associativa. Então, vou chamar de m aqui, eu acho. M mais n mais p tem que ser a mesma coisa que m mais n mais p. Isso tem que valer para qualquer número n e p natural. Eu estou fixando o número m e fazendo variar os outros dois, ok? Então, isso tem que valer para qualquer número n e p natural. Então, é o conjunto dos números naturais onde a propriedade associativa vale. Eu quero mostrar que esse conjunto são todos números naturais. Tá? Estes são todos naturais. Por indução. Então, é aquele passo que a gente está acostumado. Mostra que o número 1 está nesse conjunto, e se o número está, o sucessor dele tem que estar também. Primeira coisa, o número 1, ele pertence a esse conjunto ou não? Sim. Por que que 1 pertence? Porque ele é natural? Então, mas a gente quer mostrar que isso vale para qualquer natural, né? É isso que a gente quer chegar, mas eu não sei disso ainda. Eu quero saber, será que é verdade que eu somar o 1, o n e depois com p é a mesma coisa que 1 mais n mais p? Para qualquer n e p natural? Peraí, deixa eu só trocar a ordem das coisas aqui, pessoal, senão eu vou acabar confundindo. Só seguir o que está a anotação da apostila. Tá, a gente vai fixar o p, tá? E fazer variar o n e o n. Senão vai acabar confundindo aqui. Deixa eu só trocar essas coisas. Vamos chamar isso de p. Fixar o último número e fazer variar os dois primeiros. Então tá, o que a gente quer mostrar? Tem que verificar então se m mais n mais 1
isso é sempre igual a m mais n mais 1? Tem que usar o sucessor? Isso, exatamente. O que significa somar um número com 1? Pegando nossas Sucessor definições de aqui M. do início. Opa, apaguei já. Olha, pessoal, somar um número com 1 significa tomar o sucessor do número, não é? Então, olha, essa igualdade aqui significa o sucessor de m mais n, ok? Bom, vamos fazer passo a passo aqui. Eu quero mostrar que isso é igual a isso, ok? Então tá, vamos sair desse lado esquerdo aqui. M mais n mais 1. Bom, por definição de soma com o número 1, isso significa tomar o sucessor do m mais n. O que a gente pode fazer agora? Será que tem alguma propriedade aqui que ajuda a gente? O que é o sucessor de m mais n? O número m mais o sucessor do n. Tá? É a segunda propriedade aqui. Então a gente pode reescrever aqui como o m mais o sucessor do n. Ok? Quem que é o sucessor do n? N mais 1. N mais 1. Então pronto, olha, a propriedade associativa ela vale para o número 1. Estou fixando o 1 aqui e o m e n são números naturais quaisquer. Então pronto, o 1 satisfaz essa condição aí. Então esse é o primeiro passo da indução, né? E agora? Bom, agora a gente tem que mostrar que se eu tiver um número qualquer aqui, P no conjunto X, o sucessor dele também tem que pertencer. Isso é verdade? Ou não? Olha, vamos tentar reescrever isso aqui. A gente quer mostrar aqui, se vale a propriedade associativa para o número P, tem que valer a propriedade associativa para o S de P. Quer dizer, se é verdade que M mais N mais P, M mais N mais P, tem que valer que M mais N mais o sucessor de P é igual a M mais N mais S de P. É isso que a gente tem que mostrar, tá? Bom, vamos lá. Beleza, peguei um número P aqui no conjunto X. A gente tem que mostrar que isso daqui é igual a isso, ok? Bom, se o P está em X, então vale essa igualdade aqui. Para qualquer M e N naturais, certo? Muito bem. Ok, o que a gente pode fazer agora para mostrar essa igualdade a partir dessa? Somar um dos dois lados? Somar um. Um dos dois lados? Pode ser. Tá, somar um significa tomar o sucessor, certo? É. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver. Se eu pegar o sucessor aqui desse número, bom, os números são iguais, né? Então a imagem da função tem que ser a mesma. Tá, e daí, o que a gente pode fazer com isso? Pode abrir agora, colocar o mais um, e você pode usar associativa, não? Associativa.
Pode ser, né? É, sim. Em vez de ficar fechado assim, abrir e colocar o mais um em vez do sucessor. E depois você separa eles. Então, ó, você falou certo. A gente sabe que vale a propriedade associativa aqui para o número P, não é? Olha, não vale isso daqui? M mais N mais P. M mais N mais P. Que é justamente a expressão que está aparecendo aqui dentro. Isso daqui. É igual a isso. Ah, não, peraí. Não, esquece. Aqui não chegou nada. Nada novo. Tá, tudo bem. Vamos aplicar a função sucessão aqui dos dois lados igual você falou então. Então, tomar a função sucessão significa somar um, certo? Então, esse número aqui, M mais N mais P, somado com 1, é a mesma coisa aqui. M mais N mais P, somado com 1. Tá, mas e daí? O que a gente faz? Aqui eu não estou vendo muito futuro não, tá, pessoal? O que vai ser mais rápido a gente usar é uma das propriedades ali da função Não, sucessão. Oi? não pode usar associativa agora? Pegar, tipo, trocar, colocar M mais N mais P mais 1, e daí o P mais 1 vai ser o sucessor de P. Tá, peraí, deixa eu ver o que você está falando. Eu não colocaria esses conchetes aí. Precisa colocar o conchete, é porque eu Tá. faria M mais N. Uhum. Agora o parênteses vai no P mais 1, entendeu? Daí o P mais 1 é o sucessor de P. Daí a gente já chega lá em cima. Colocar o parênteses aqui. Isso. Daí o P mais 1 é o sucessor de P. Daí já chegou. M mais N mais sucessor de P. Peraí. Tá, pode ser. Na verdade, eu acho que é melhor não colocar esse parênteses aqui. É que é complicado, porque cada passo que a gente faz tem que estar baseado em algum axioma ou alguma propriedade que a gente já demonstrou antes, tá? Então, será que eu posso dizer que isso daqui é o sucessor desse número aqui? É complicado porque eu tenho 3 números aqui somando, eu não sei quais as propriedades que valem para esse parênteses aqui, enfim. É mais seguro a gente... Mas, por exemplo, a gente já provou pro 1 e pro Uhum. M mais N mais P a gente supôs que sim, por hipótese, né? Então para Sim, esses 3 vale, no caso. Isso que eu sim, é pensei assim. verdade. O detalhe aqui é que a gente provou sempre para 3 números, né? Aqui a gente está com 4. Ah, Aí complica um pouquinho. Mas olha, vejam como vai ficar fácil se eu usar essa propriedade aqui. Essa propriedade segunda, ela diz que eu somar o número m com o sucessor do n é a mesma coisa que o sucessor de m mais n. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso daqui. Tá, deixa eu apagar essa coisa aqui. Tá, a gente quer mostrar essa igualdade de cima, certo? Deixa eu copiar isso aqui de novo, então. Então, m mais n mais s de b. Então, pela propriedade B ali, essa segunda propriedade, eu somar um número com o sucessor do outro é a mesma coisa que tomar o sucessor
da soma aí dos dois. Que é justamente o que a gente tem aqui, né? Tem um número somado com o sucessor do outro. Então, isso aqui é igual ao sucessor de m mais n com p. Ok? Agora sim, olha. Para esse número vale a propriedade associativa, para esses três números. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Então, agora eu posso trocar esse parênteses aqui por esse. Ok? Aí, de novo, o sucessor da soma é a mesma coisa que um número mais o sucessor do outro. Aí, aplicando essa propriedade de novo. Sucessor de uma soma de novo que a gente tem. Então, a mesma coisa aqui. Um número mais o sucessor do outro. E isso daqui virou isso. Então, pronto, olha. A gente simplesmente trocou os parênteses de lugar. Eles estavam aqui com M e o N e foram aqui para o N com S de P. Então, o S de P, ele satisfaz essa propriedade aí associativa também. Tudo bem? Aqui ficou mais seguro, né? Porque a gente está fazendo passo a passo baseado cada passo aí numa justificativa bem sólida. Então, isso mostra que o nosso S de P pertence ao conjunto X. Então, pelo princípio da indução, quem que é o nosso conjunto X? São todos números naturais. Então, a propriedade associativa vale para qualquer soma de números naturais. As outras propriedades aí são todas a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma ideia. Se a gente quiser mostrar a propriedade associativa da multiplicação, que conjunto que a gente teria que usar? Quem que é o conjunto X aqui? São todos os números naturais onde vale a propriedade associativa da multiplicação. Então, uma coisa assim. Conjunto dos números P naturais, tais que a multiplicação de M vezes N vezes P é a mesma coisa que M vezes N vezes P. Esse P está fixo e o N podem ser qualquer coisa. Então, isso tem que valer para qualquer M e N naturais. Aí o que vocês vão fazer? Mostra que um pertence ao conjunto, mostra que se o número P pertence a X, então o sucessor dele também pertence. Aí conclui que esses números são todos números naturais. Faz isso para distributiva, faz para comutativa e assim por diante. Tá? É sempre a mesma coisa aí. Claro que cada item desse teorema vocês vão ter que usar propriedades diferentes ali, né? Dessa função de sucessão. Uma dessas quatro propriedades aí. Uma ou mais, né? Tudo bem? Joia. Bom, então vamos ver. Até agora o que a gente tem? A gente conseguiu definir um conjunto, a gente conseguiu definir operações dentro desse conjunto, da soma e da multiplicação. Agora a gente vai colocar uma relação de ordem, uma ordenação dentro desse conjunto, tá? Quer dizer, dá um jeito de comparar os elementos desse conjunto, dizer se um é maior que o outro ou se é menor do que o outro elemento. Então a gente está tentando definir agora a relação de um elemento ser maior ou menor que o outro, tá? Muito bem.
Alguém consegue definir o que significa dizer que o número natural n é maior que o número natural m? O que significa isso? Que é o n mais um... Não, o m mais algum número vai dar o n. Isso. N mais algum número natural. Não, peraí, é o contrário, na verdade. É o contrário, m mais algum número vai dar o n. Isso. Eu tenho que somar alguma coisa, algum número natural para o m, para chegar no número m, né? Então é exatamente isso que a gente vai... Dessa forma que a gente define a relação de um número ser maior que o outro. É o seguinte... Vamos pegar dois números naturais aí. N e M. A gente vai dizer que o N é maior se existe um outro número natural, P, tal que o P somado com M resulta no número M. Então, M é igual a M mais P. Tudo bem? Então, sei lá, por exemplo, por que eu posso dizer que o 8 é maior do que o 2? Tem algum número natural que somando com 2 dá 8? 6. O 6, né? Então eu tenho que somar algum número natural com 2 para chegar no 8. Então o 8 é maior que o 2. Mesma coisa para, sei lá, 100 e 21. Por que o 100 é maior que 21? Porque eu consigo somar algum número natural aqui com 21 para chegar no 100. O número, no caso, 79, né? Bom, então essa é a relação que a gente vai definir aí nos números naturais. Claro que a gente pode definir também a relação de maior ou igual, ou de menor, ou menor ou igual, do jeito que a gente está acostumado, né? Tá, ok. Então, maior ou igual é o que o nome sugere, né? Ou o número m vai ser maior ou igual que o n, e assim por diante. Tá, a gente tem que provar probabilidades dessa relação aí dos números naturais. A primeira coisa que a gente vai mostrar é que todo número natural, o sucessor dele é maior que ele mesmo. Na verdade, isso é meio óbvio, né? Pela definição de sucessor. Vou até colocar como observação, tá? O sucessor de um número n é sempre maior do que o n. Por que isso é verdade? Porque o sucessor do n é n mais 1. N mais algum número. Um é Isso, natural. exatamente. O sucessor do n, por definição, é o n mais 1. E o n mais 1 é um número maior do que o n. Porque eu tenho que somar uma coisa com n para chegar no n mais 1. Então, esse número é maior do que esse. Então, vai. Tá, essa proposição eu deixei como exercício, mas eu vou fazer ela aqui porque é bem simplesinho. Então, tá falando o seguinte. Se eu tiver quatro números naturais, na verdade, o m menor que o n e o número p menor que o número q, o que eu posso falar da soma do n com p e n mais q? Qual que é maior?
M menor que N. P menor que Q. Então, somando esses dois e esses dois, O M mais P é menor. tem que ser menor do que o N mais Q, certo? Alguma ideia como é que a gente demonstra isso? Você abre e fala que o que é menor quer dizer que é M mais alguma coisa. Uhum. Isso mesmo. Tem que usar as definições aí de ser maior ou menor, né? O que significa dizer que o N é maior que M? Quer dizer que o M mais alguma coisa é igual a N. Isso. Então, eu tenho que somar algum número natural para o M para chegar no N, né? Então, eu posso dizer que, por exemplo, que o N é o M mais, sei lá, o número A. E aqui, como é que eu posso reescrever essa condição? O Q é maior que o P. Então, o Q, ele tem que ser um número P mais alguma coisa. Mais um certo número B, digamos. Agora eu substituo em cima. No M mais Isso. P. Uhum. A gente tem que somar o N com o Q, né? Então, somando essas duas coisas aqui. O N mais Q vai ser isso daqui. Mais isso. Olha, eu quero mostrar que esse número é maior do que o M mais P, tá? O que a gente pode fazer aqui com esse lado direito agora? Associar. Associar. Dá Uhum. pra comutar e associar. Você colocar o M do lado do P e o A do lado do B. Isso. Olha, pessoal, agora a gente já está assumindo que demonstramos todas as propriedades ali de comutativa, associativa, distributiva, tá? Então, dá para usar já. Então, eu posso trocar de lugar esses números, associar do jeito que for mais conveniente. Como é que fica melhor para eu escrever aqui? M mais P Uhum. mais A mais B. E esse A mais Isso. B você pode trocar por outra letra se quiser. Esse é um número natural, né? Um número C. Então, o N mais Q é esse número mais outra coisa. Então, qual número que é maior? Esse ou esse? Olha, esse número N mais Q é o número M mais P mais alguma coisa. Então, qual número que é maior? Esse, N mais Q ou M mais P? São iguais N aí, né? mais P. Não, mas é o M mais P Ah, maior, mais C é maior que o M mais P. É isso que você É, quer falar? não, eu quero saber qual que é maior. O N mais Q ou M mais P? N mais Q. Isso, o N mais Q, né? Então, o N mais Q é maior do que M mais P. Uhum. É só isso, né? A gente não usou nada ali, além da definição do número ser maior ou igual que o outro e as propriedades aí da adição, que a gente já demonstrou. Joia. Tá, pessoal, de novo, tem várias propriedades aqui para essa relação de um número ser menor que o outro. Todas elas, de novo, a gente prova por indução, tá? Bom, eu vou enunciar aqui as propriedades, vou demonstrar talvez uma ou duas aí, porque tudo também aí toma muito tempo. Então é o seguinte, as propriedades da relação menor aí. Pessoal, eu estou falando de ordenação aqui. Não sei se vocês chegaram a estudar a relação de ordem, talvez em Fundamentos 1, Fundamentos 2. Você lembra o que é uma relação de ordem? Em lógica, talvez?
Relação a gente já definiu o que é, né? Um subconjunto ali do produto cartesiano. Uma relação de ordem entre dois conjuntos A e B é o seguinte. Ela tem que satisfazer três condições. Primeiro, ela tem que ser transitiva. Se eu tenho dois elementos aí, A relacionado com B e o B relacionado com o elemento C, então os elementos A e C têm que estar relacionados também. Segundo, ela tem que ser... Essa é a propriedade transitiva, tá? Segundo é que todo elemento tem que estar relacionado a ele mesmo. Essa é a propriedade reflexiva. Ah, tá. Eu tô só confundindo aqui. Essa relação ela tem que estar de A para A, senão vai dar problema aí. Tem que ser reflexiva. E a terceira é a propriedade antissimétrica. Quer dizer, se eu tiver um elemento relacionado ao outro, o A relacionado com B e o B relacionado com o A, esses dois elementos têm que ser iguais. Essa propriedade é antissimétrica. Então, uma relação de ordem é uma relação desse tipo aí. Por exemplo, no conjunto dos números naturais, a relação menor ou igual é uma relação de ordem no conjunto dos números naturais, não é? Por quê? Olha, vamos ver essas três propriedades aí. Se eu tiver um número m menor ou igual que n e n menor ou igual que p, não é verdade que o m é menor ou igual que p? É, né? Vale a propriedade transitiva aí para essa relação. A reflexiva. Se eu tiver um número m menor ou igual que n e n menor ou igual que m, o que isso implica? Que os dois são iguais. E por último, bom, todo número é menor ou igual a ele mesmo, né? Qualquer número é sempre menor ou igual a ele mesmo. Então, valem as três propriedades aí. Essa é uma relação de ordem. Agora, se eu trocar aqui, em vez do menor ou igual, colocar só o menor, isso é uma relação de ordem? Ou não? Qual dessas propriedades aqui não vale quando a gente pega o menor em vez do menor igual? A segunda. Isso, exatamente. É a propriedade reflexiva, né? Então, por isso que eu não posso falar que a relação de menor é uma relação de ordem. Por isso que eu estou falando de ordenação, tá? Não relação de ordem, porque tem uma definição precisa para o que é uma relação de ordem em um conjunto. Isso vai aparecer depois quando a gente estudar os números reais, tá? A gente vai definir o conjunto dos números reais como um corpo ordenado completo. Um corpo vai ser um conjunto aí com duas operações, que é de soma e multiplicação, satisfazendo certas propriedades. Ordenado, porque vai ter uma relação, que é a mesma dos números naturais, aí, a relação de menor, uma ordenação. E a completude a gente vai ver depois. Toda a sequência
todo conjunto limitado superiormente vai ter um elemento supremo. Tudo bem? Bom, mas voltando aqui para o nosso teorema. A gente vai demonstrar as propriedades aí dessa relação menor dos números naturais, tá? Bem, primeira propriedade transitiva. Se eu tiver um número n menor que m e o número n menor que p, então o número n tem que ser menor do que o número p. Segunda. Bom, a relação ela é reflexiva quando relaciona qualquer elemento a ele mesmo, né? Aqui é o contrário, ela é a propriedade da irreflexividade. Então, nenhum elemento está relacionado a ele mesmo. Nenhum elemento é menor do que ele mesmo. Nenhum número natural é menor que ele mesmo. Então, o n nunca é menor do que ele mesmo. Terceiro, a tricotomia. Tricotomia, bom, lá em psicologia falam muito da dicotomia, né, que são uma divisão de ou é uma coisa ou é outra. Tricotomia é de 3, então são 3 condições. Você sempre vai satisfazer exatamente uma delas. Tenho 3 condições aqui. Essa, ou essa. Ou eu satisfaço essa, ou essa, ou essa. Não posso satisfazer duas ao mesmo tempo e não posso deixar de satisfazer todas elas. Então é o seguinte. Tricotomia. Então vale exatamente uma das seguintes condições. Primeiro, ou o número n é maior do que o n, ou o n é maior do que o n, ou os dois são iguais. Então sempre vale uma dessas 3 condições e exatamente uma, né? Não pode satisfazer duas ao mesmo tempo. Então, quarta coisa. A motonicidade. Acho que está escrito errado isso aqui, viu? Acho que é monotonicidade. Monotonicidade. Isso que vem de função monótona. Você lembra o que é uma função monótona? A função ela é monótona quando ela é ou crescente, ou decrescente, ou não crescente, ou não decrescente, né? Então ela sempre faz uma coisa desse tipo aqui, sempre sobe ou sempre desce. Ela não pode ficar oscilando, subindo e descendo. Então é isso que está acontecendo aqui. Quando a função é crescente, por exemplo, nós tivermos uma função aqui, f de a em b, crescente, o que significa dizer que a função é crescente? Se eu pegar dois números aqui, um menor que o outro, a função f de x tem que ficar menor do que a função f de y, certo? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. É como se a função adição fosse uma função crescente em relação aos números naturais. Então, se eu tiver dois números naturais, m e n, com m menor que n, então, somando,
mantenha a desigualdade, o sinal da desigualdade. Então, M mais P vai ficar menor que N mais P. Então, a função de somar com o número P é uma função monótona crescente, no caso, né? E para multiplicação vale a mesma coisa. Então, se o M é menor que o P, menor que o N, então eu posso somar dos dois lados aqui qualquer número natural que mantém o sinal da desigualdade e a multiplicação também. Posso multiplicar pelo P, que a desigualdade se mantém. Lembrando que isso não vale para números negativos, né? Mas a gente está trabalhando só com números naturais aqui, então não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar qual que eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Tá, acho que eu vou fazer as duas primeiras e deixar o resto para vocês darem uma olhada em casa. Mostrar a transitividade e a irreflexibilidade. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então, olha, na transitividade, o que a gente tem que mostrar? Se eu tiver dois números aqui, M menor que N e M menor que P, eu tenho que mostrar que o M é menor que o P. Ok? Como é que a gente mostra isso? 10. Só usar a definição, tá, pessoal? O que significa dizer que o M é menor que o N? Quer dizer que o N é o M mais alguma coisa, não é? O N tem que ser o número M mais um certo número A, digamos. Agora, essa segunda condição. N menor que P. Como é que a gente pode escrever isso? Quer dizer que o P é o N mais alguma coisa. Um certo número B, digamos. Agora eu tenho que comparar o M com o P. Tá? Sendo dessas duas igualdades aqui, eu consigo fazer alguma coisa? Envolvendo M e P? Pode substituir o M mais A no lugar do N. Isso, exatamente. Eu posso trocar aqui no lugar do N, colocar M mais A, não é? Isso aí. Então, juntando essas duas coisas aqui, o P, então, vai ser o M mais A mais B. Bom, dá para usar associativa aqui, né? Trocar esse parênteses de lugar, colocar o A mais B aqui. Então, o P é o número M mais um número natural. Quer dizer que o P ele é maior do que o M. Ou, trocando de lugar aqui, né? O M é menor que o P. Bem simples esse, né? A gente não usou quase nada aí. Tirando a definição do número ser maior que o outro e a associativa aqui da adição. Tá, vamos ver agora. Eu acho que essa próxima vai dar um pouco mais de trabalho.
A gente tem que mostrar que para qualquer número natural, esse número é diferente dele, não é menor que ele mesmo. Esse item, eu acho que a gente vai ter que demonstrar ele por indução, tá? Igual a gente fez antes. Então, por exemplo, chamar de x o conjunto dos números naturais onde essa propriedade vale. E mostrar que ele tem que ser todos naturais. Então, x o conjunto dos números n que não são menores que eles mesmos. Qual que é o primeiro passo da indução? O número 1. O 1, né? Será que é verdade que o número 1 pertence a esse conjunto? Já falhou aí, não? Não é falhar, né? Ele tem que satisfazer, porque a gente quer mostrar que esse conjunto são os números naturais. É verdade que o número 1 não é menor que ele? Verdade. É verdade, né? Por que é verdade? Porque 1 é igual a 1. Não tem nada que eu possa somar, só o zero, né? Sim, o problema é que o zero não é natural, né? A gente não está considerando o número zero natural. Alguém falou ali que é porque o 1 é igual a 1. Mas aí você está usando outra propriedade que a gente não demonstrou ainda, que é a tricotomia. Que é o número ser ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual. A gente não mostrou isso ainda. Então não dá para usar. Mais alguma ideia? Tem alguma coisa a ver com o 1 não ser sucessor de ninguém? Isso mesmo. Olha, se o 1 não tivesse nesse conjunto, quer dizer, digamos que o 1 seja menor que o 1. Que o 1 seja menor que o 1. Dizer que o 1 é menor que o 1 quer dizer que esse número 1, ele é o 1 mais alguma coisa, certo? Uhum. Então, o 1 tem que ser 1 mais algum número p, para algum p. A gente já tem por propriedade, né? Pelo axioma. Aham. Pelo axioma. Isso. O que é 1 mais p? Qual que é a definição de 1 mais p? Sucessor Sucessor de de P. P. O sucessor de p. Aqui já está uma contradição, né? O axioma de Peano diz que o 1 não é o sucessor de ninguém. Então, aqui já falhou. Então, beleza. Isso mostra, então, que realmente o 1 tem que satisfazer essa condição aqui. Então, beleza. O 1 pertence a esse conjunto. Tá, vamos ver agora. A gente tem que provar agora que se um número está nesse conjunto, o sucessor dele também está. Okay? Então, nosso segundo passo é a indução. Se eu tiver um número n no conjunto, o sucessor dele também tem que estar. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Ok, peguei um número no conjunto, quer dizer, ele não é menor que ele mesmo. Dizer que o número não é menor que ele mesmo quer dizer que não existe nenhum número que somando com n vai dar o n. Ok? Então quer dizer, não existe nenhum p natural tal que n mais p seja igual a n. Tá, como é que a gente vai chegar no sucessor a partir daí? Tem que ser por absurdo também. Talvez. Tá, vamos tentar por absurdo então.
Então, vamos supor, por absurdo, que o sucessor do n não está em x. O que significa ele não está em x? Olha, os x são os elementos que não são menores que eles mesmos, certo? Então, se ele não está em x, quer dizer que ele é menor que ele mesmo. Ok? Opa, aqui. Como é que a gente pode reescrever essa condição aqui? N mais 1 é menor que N mais 1. Pode ser. Se a gente pudesse usar a lei do corte aí, mas ela a gente também não demonstrou ainda, né? Não, a gente não mostrou isso ainda. Ó, só usar a definição de um número ser menor que o outro. Então, como esse aqui é maior que esse, quer dizer que existe algum número natural, digamos n, que é igual a esse número aqui. Ok? Ah, olha só, como é que a gente pode reescrever isso daqui? Usando aquelas propriedades da função sucessão. Aqui em cima, olha. Sucessor de M mais N. Isso mesmo. Olha só, lembrando aqui. Somar um número com o sucessor do outro é a mesma coisa que tomar o sucessor do M mais N. Então, eu posso reescrever isso daqui como S de N mais M. Isso tem que ser o sucessor de N. E agora? A gente sabe que a função S é uma função injetora, não é? Então, tem duas imagens iguais aqui, que eu posso falar sobre esses dois números. Eles são diferentes? Não, os números têm que ser iguais, porque a função é injetora, né? Se eu tenho dois números aqui, o número n mais m e o número m, e a função s está levando os dois no mesmo ponto, e é uma função injetora, quer dizer que esses dois números têm que ser a mesma coisa, né? Porque a função s é injetora. Ah, então olha só, eu estou falando que eu tenho que somar alguma coisa, um número n, para chegar nele. Quer dizer que o n, ele é maior do que o n. Não é? Eu tenho que somar alguma coisa no n para chegar no n. E aí está uma contradição, né? Porque o meu número n, ele está no conjunto x. São os números que não são menores que eles mesmos. Nossa hipótese é que o n está em x, e a gente chegou aqui que o n não está em x. Aqui está o absurdo. Então, realmente, o S de n teria que estar nesse conjunto. Então, pronto, por indução, então, esse conjunto, na verdade, são todos números naturais. Essa propriedade, então, da irreflexividade vale para qualquer número natural. Bom, pessoal, eu vou deixar os outros ali para vocês verem em casa, tá? Tem na apostila já essa solução. Mas toma muito tempo a gente fazer um por um, né? Essa tricotomia é mais chata, porque daí a gente tem que ficar considerando caso a caso, quando um é menor, quando o outro é maior ou igual, enfim.
mas está aqui também. Ok. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a tricotomia para vocês verem em casa, que é mais chatinha, e fazer as outras duas. A monotonicidade da adição é bem simples aqui, a da multiplicação dá um pouco mais de trabalho, tá? Nós vamos para a adição, então. Aqui a ideia da função soma ser uma função monótona. Monótona crescente, no caso, né? Então, se eu tiver um número m menor que p, menor que n, então m mais p vai ficar menor que n mais p. Então, somar dos dois lados aí na desigualdade não vai interferir na desigualdade. Também é só definição, tá? Não tem segredo aqui não. O que significa dizer que o m seja menor que n? Quer dizer que eu tenho que somar alguma coisa para o m para chegar no m, né? Então, o m aqui é o número n mais algum número q, digamos. Ok. Então, vamos pensar aqui no n mais p. Quanto que é o n mais p? O n é isso daqui. N mais q. Aí a gente está somando o p ainda. E agora? Associativa. Associativa também, mas eu vou ter que usar comutativa, né? Eu tenho que trocar o P e o Q de lugar ali. Olha, usando a comutativa aqui. Associativa e depois a comutativa. A gente teria uma coisa assim. Vamos fazer passo a passo, tá? Associativa primeiro. Fica M mais Q mais P. Ok? Agora a comutativa, para trocar esses dois de lugar. Agora associativa de novo, para somar esses dois. Então pronto. Número n mais p é igual ao número m mais p mais alguma coisa. Então, esse número é maior do que esse daqui. Então, pronto, da adição já foi. Agora da multiplicação. Da multiplicação, acho que a gente vai ter que usar a indução de novo. Deixa eu lembrar aqui. Joia. Tá, vamos mostrar por indução, então, o seguinte. Se eu tiver um número n menor que o número m, então, quando eu multiplico por p dos dois lados aqui, mantém o sinal da desigualdade. Isso para qualquer número natural, n
e P. Ok? A gente vai mostrar esse teorema aí também por indução. Indução sobre o número P. Mesma coisa sempre. Então, seja X o conjunto onde vale essa propriedade aqui. Então, de todos os números P, tais que, se o N for menor que M, a gente tem que ter N vezes P menor que M vezes P. Aqui para qualquer M e M. A gente tem que mostrar que isso aqui são todos números naturais, né? Primeiro, o número 1 pertence a esse conjunto? Ou não? Pertence. Por que ele pertence? Substitui o P por 1. Daí você vai chegar aqui ao sucessor. Daí você vai chegar Isso. aqui. Exatamente. É porque, na verdade, multiplicar o número por 1 é a mesma coisa que tomar ele mesmo, né? É a definição lá, uma daquelas 4 propriedades das operações que a gente viu. Só voltou aqui. Essa propriedade, né? A propriedade de se multiplicar um número por 1 é a mesma coisa que tomar ele mesmo. Então, quando eu estou multiplicando aqui, se eu tenho o n menor que o número m, o n é a mesma coisa que o n vezes 1. O m é a mesma coisa que m vezes 1. Então, está satisfazendo essa condição aqui. Então, 1 realmente pertence ao conjunto X. Agora, o segundo passo da indução. Se eu tenho um número P em X, eu tenho que mostrar que o sucessor dele também pertence a X. Ok? Então é o seguinte, tenho 2 números aqui, n menor que m. A gente tem que mostrar que n vezes o sucessor de P é igual a m vezes, é menor que m vezes o sucessor de P. E aí, como é que a gente pode mostrar isso? Sucessor de P, essa aí não funciona, né? Essa propriedade. Isso. Eu ia falar que eu peço sucessor de P vezes N, mas não, né? Tá, vamos começar com essa partezinha aqui, então, né? Olha, n vezes o sucessor de P. O que é o sucessor de P? É o P mais 1, né? A definição de sucessor é somar o número com 1. Ou melhor, a definição de somar com 1 é tomar o sucessor. O que a gente pode fazer aqui? Tem um número multiplicado por uma soma. Distributiva? A propriedade distributiva. Então, pela propriedade distributiva, isso vai ser n vezes p mais n. E daí? Então, a gente tem que usar as hipóteses que a gente já tem, né? Olha, nossa hipótese é que o número p pertence a x. O que significa isso? Que para ele vale a propriedade ali da monotonicidade. Se eu tiver um número n menor que m, então o n vezes p é menor do que m vezes p. Certo? np é menor que mp. Então, o que eu posso falar disso daqui em relação a mp? Não é nem igual, mas isso vai ficar menor do que mp mais... Bom, mais m. Que seja
é por transitividade, né? Se esse número aqui, como NP é menor que MP, então... na verdade, é o outro teorema que a gente mostrou antes. Esse daqui. Olha, se eu tenho um número M menor que N e o P menor que Q, então, somando aqui M com P, fica menor que P mais Q. É isso que a gente vai usar agora. Tá? Olha, o que a gente sabe? Como o P está no conjunto X, então, e o N menor que M, a gente tem que o NP é menor que MP, ok? Então, a gente tem isso daqui menor que isso e... o que mais que eu vou precisar? Eu sei que o N é menor que P, menor que M. Então, aquele teorema que a gente mostrou agora há pouco diz que se eu somar esse número com esse, fica menor que esse número com este, ok? Então, NP mais M é menor do que MP mais M. Então, jogando aqui agora, NP mais M fica menor do que MP mais M. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Usando a distributiva ao contrário. Coloca o N em evidência e o M em evidência. Isso. Então vai ficar o M. Tem mais um, não é? Isso. Quer dizer, o M vezes o sucessor do P. Não era isso que a gente queria? Então, olha, o N vezes o sucessor do P fica menor do que o M vezes o sucessor do P. Que é justamente a definição do conjunto X, né? Então, se o N for menor que M, a gente tem que ter o S de P menor que M vezes S de P. Essa definição é a propriedade que caracteriza o conjunto X. Quer dizer, o S de P pertence a X também. Por indução, então, esse conjunto são todos números naturais. Beleza? Bom, pessoal, acho que eu vou parar por aqui hoje. Então, na próxima aula, a gente vai estudar aí a questão... continuar estudando a ordenação aí dos números naturais e a existência de elementos mínimos ou máximos dentro de subconjuntos de números naturais, tá? O princípio da ordenação é um teorema importante que a gente vai ver. Ok? Até quinta-feira, então, pessoal. Até. Boa noite. Valeu, professor. Até, boa Boa noite. noite.